Sejam bem-vindos a Quebra-Mar, a mais um episódio especial da Quebra-Mar na estrada, rodando o Brasil aí, conhecendo histórias reais, se conectando. E nesse quadro de hoje, em especial, nós temos a atleta renomada Laís Nunes. Seja bem-vinda, Laís. Eu agradeço pelo convite, para mim é um prazer poder estar aqui e compartilhar com vocês aí um pouquinho da jornada. Bacana, muito obrigado. Laís, queria começar aqui o nosso bate-papo perguntando um pouco da sua vida, né? A atualidade que você trouxesse pra gente aí, o momento que você está vivendo, a gente sabe um pouco da sua história, mas queria que você atualizasse para nós, por favor. Bom, agora eu estou naquele momento, assim, muito bonito na vida de uma mulher, né? Que é a maternidade. Então, estou aqui gerando agora minha primeira filha, a Olivia, e tem sido um momento muito diferente na minha vida. Muito diferente da realidade de competir, de viver em alta performance. Agora é viver para outro ser humano, né? Gerar e colocar toda a minha energia para um outro ser. Então, tem sido muito bonito esse momento na minha vida, muito importante também. Então, por enquanto, deu uma pausa na minha carreira como atleta, né? Apesar de ainda continuar em treinamento, mas para focar em viver esse momento aqui, que é realmente um momento muito especial, acho que na vida de uma mulher. E nesse momento que você está passando da gravidez, como é que foi essa pausa, assim, quando você descobriu, como que foi? Bom, na verdade, foi muito bem planejado. Minha filha, foi planejada. Eu sempre tive o sonho de ser mãe, sempre foi uma coisa que estava em mim. Mas a gente sabe que pelo esporte, a gente está sempre pensando em ciclo a cada 4 anos, então sempre se preparando para aquilo. E acabei não tendo a oportunidade disso acontecer antes, mas eu acho que tudo acontece no momento que tem que ser, né? Então eu já tinha essa pretensão de constituir a minha própria família. E foi um projeto, assim, um plano que realmente eu fiz junto aí com meu esposo pensando assim em ser nesse pós-ciclo, que foi o que aconteceu. Eu tentei esse último ciclo para os Jogos Olímpicos de Paris. Infelizmente eu perdi na última seletiva, então acabei ficando fora. Então o plano era, se for para a Olimpíada, pós-Olimpíada. Se não for para a Olimpíada, a gente já começa antes. E foi muito rápido, então acho que foi um momento muito bom também, porque foi no fechamento de um ciclo olímpico, né, o que me ajuda aí até no pensamento de conseguir voltar para de repente começar um outro ciclo olímpico. Mas quando descobri, independente se é planejado ou não, a gente sempre fica muito surpreso, porque é uma coisa nova, é um momento novo que eu não tinha vivido ainda, então, assim, foi muito bacana e acho que até agora não caiu a ficha, acho que até eu pegar ela, né? Não caiu a ficha com essa barriga desse tamanho, imagina. Mas foi muito bacana, assim, e ter realizado esse sonho para mim, né, tá realizando, acho que é uma das maiores medalhas, assim, da minha vida mesmo. Não, pois é, eu imagino, assim, a sua carreira aí de atleta, ao longo da jornada, para chegar aqui hoje e já, né, consciente, com maturidade para dar uma pausa, e aí você trouxe bem, né, que mesmo com a notícia, mesmo se preparando, ainda, né, tem essa surpresa, somente na hora que tiver no seu colo ali, que você vai realmente se conectar. E Olivia, qual que é a expectativa da Olivia? Por que você escolheu esse nome? Bom, na verdade, tinha um combinado com o pai dela. Se fosse menino, eu escolhi o nome. Se fosse menina, ele escolhia. E aí acabou que foi menina, né? E ele acabou escolhendo o nome, que é um nome que ele gosta muito, tem um significado muito especial. E eu acatei também porque eu achei muito bonito, um nome muito forte também. Uhum. E a minha expectativa, com certeza, é a melhor em relação à minha filha. Graças a Deus, ela tá saudável, tá sendo uma gestação muito tranquila, né? Eu ainda tenho um acompanhamento de uma equipe que me ajuda em relação a treinar, em relação à saúde. E eu acho que o mais importante realmente é ter minha filha aqui saudável e pensar assim, né, no futuro de ela também, assim como a mãe, como o pai gosta de esporte também, ser uma amante aí do esporte também. Então acho que minha expectativa é a melhor para minha filha em relação a isso, poder estar com ela. Não, bacana demais. E o seu marido, ele é do esporte também? Ele é fisioterapeuta do esporte, Uhum. Inclusive ele fez e faz parte também da minha equipe multidisciplinar. Mas ele é crossfiteiro também, então ele gosta de pegar um peso, ele gosta bastante assim, de esporte. É importante respirar. Bom, se a família toda respira esporte, vai ter uma boa direção aí para a Olivia quando chegar, né? Exatamente, já tá com o pezinho lá dentro lá do esporte. Ah, bacana. E aqui, hoje você está gestante, né? Além da gestação, além da preparação ali, que a gente sabe que você não parou de treinar, né? De se preparar e tudo mais, quais são as suas outras atividades? O que você exerce? Bom, hoje
esse tempo em que eu dei uma afastada do esporte da alta performance mesmo, né? Que a gente sabe que todos os dias você tá ali, então você só tem energia para aquilo. Eu tive a oportunidade de fazer outras coisas também durante esse tempo, né? Uhum. Acho que me preparar também psicologicamente, mentalmente para essa nova etapa da minha vida. Até porque a gente sabe que é um desafio, a maternidade é um desafio para todas as mulheres e para mim também não tem sido diferente. Uhum. Apesar de continuar treinando também, mas tem os meus desafios diários ali. E agora que vai chegando na reta final da gestação, tem aquele desafio também. Mas eu aproveitei a oportunidade para estar em outros meios também, atuar em outros meios, né? Uhum. Esse ano eu tomei posse aí como um membro da comissão dos atletas do COB, Comitê Olímpico. Sim. Então foi uma oportunidade muito boa para mim, poder sair um pouco, não sair da hora do esporte, mas poder estar dentro de uma comissão onde o olhar é mais para gestão, né? Então meio que é um desafio também, porque você está ali no meio do esporte, mas você já não pode ter tanto um olhar apenas de atleta, né? Até porque a comissão dos atletas, ela trabalha em prol dos atletas, mas pega o todo, pega como está a gestão, enfim. E tem sido um desafio bacana para aprender, para crescer, porque daí você aprende a ter outros olhares, a ver como funcionam os processos, enfim, a ter outra experiência, né, dentro do esporte, mas por outros âmbitos. Então, tem sido legal para mim também poder estar exercendo esse papel aí. Então, acho que eu aproveitei bastante também para descansar, né? Né? Faz parte, né? Descansar da prática ali. Mas aí eu fico pensando assim, hoje então você está no comitê, representando os atletas, representando o interesse dos atletas. E isso o Comitê Olímpico Brasileiro. Quando você fala de gestão, e aí a gente sabe também que os esportes olímpicos, né, eles são, no Brasil, requer muito recurso, requer muito investimento ainda, né? E como que é para você, assim, hoje, ter a oportunidade de estar mais próximo da gestão e entendendo também das dificuldades, dos desafios que passam os atletas, né? Porque, assim, eu não acho justo, quando vem a época, o período olímpico, das Olimpíadas, as pessoas veem na TV lá um esporte ou outro e não entende por que não chega na performance, não entende por que não pega um pódio, mas a gente sabe que, assim, o atleta, ele batalhou muito para estar lá, né? Então, hoje, você estando desse outro lado da moeda, como que você vê, assim, os recursos sendo aplicados? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, eu acho sim que realmente quem está do lado de fora, ou até eu mesmo na minha posição só como atleta, não consigo ver o todo. E a gente sabe que existe um todo, né? Não existe só o meu lado ou só o lado da gestão. E aí quando você começa a estudar, eu sou formada em administração, mas também fiz gestão de equipe de alta performance, então busquei um pouco assim, também entender e ter conhecimento sobre como funciona a gestão, né? Principalmente do esporte, que é a área onde eu atuo hoje. Mas quando você tem a oportunidade de estar lá dentro, realmente você vê por outro lado, vê por esse lado da gestão. E o quanto que realmente faz diferença uma gestão que pensa assim nos interesses do atleta, mas você vê também a dificuldade que tem ali em relação à gestão, em relação aos esportes, porque não depende também só, por exemplo, do Comitê Olímpico, que é quem, né, distribui as verbas, mas das confederações estarem prontas para receber, estarem dispostas, e mais do que isso, ajudar os seus atletas. Né? Então existe ali existe um processo ali que cada um teria que fazer a sua parte para realmente dar certo, e no final das contas, quem está sentado em casa só assistindo, poder ver um resultado ali. E opinar. E opinar, ou... Especialista de coisa nenhuma, exatamente, né? Ou tipo, olhar e falar, o cara ter chegado em uma Olimpíada, a gente sabe o quanto que é extremamente, os melhores estão na Olimpíada. É extremamente difícil chegar na Olimpíada. E quando chega lá e não tem um bom resultado, com certeza essa pessoa deu o melhor e levou uma vida para chegar ali. Exatamente, né? Um ciclo completo. Ciclo que eu falo por experiência própria, às vezes 20 anos dentro do esporte para chegar numa Olimpíada, uma vida inteira, né? Então, quando você está dentro da gestão, você consegue entender esse todo que as pessoas que estão de fora não veem, e às vezes eu no meu lugar, na minha posição como atleta também, muitas vezes também não enxerguei. Então, acho que é bacana por isso, porque daí você começa a pesar um pouco e entender o outro lado. E aí quando você fala também assim que falta com que os outros agentes, né, façam a parte deles, porque não é só o comitê, tem a confederação, tem a federação, e aí chega no atleta, né? Aí eu fico me perguntando o que falta, né, para fazer, se tem o recurso, se tem espaço para o esporte, alguma coisa precisa ser feita de fato, né? Principalmente para aqueles que estão sentados só no sofá ali, que não estão ajudando, fácil, que né? É mais fácil criticar. E aí você falou também agora que
você é formada e tem graduação com gestão de alta performance, como que funciona assim na prática, dentro do esporte? Porque tem a parte tática, a parte física, a parte mental ali. Como é que você trabalha isso com o esporte? Bom, na verdade, se trabalha um todo, né? Uhum. Porque quando se fala em alta performance, inclui a gestão em todos os seus aspectos. Né? Tem gestão de tempo, tem gestão estratégica. Então, como que você leva uma equipe a alta performance? Como você vai gerir o tempo dessa equipe? Ou quais vão ser as estratégias que você vai usar para que essa equipe tenha alta performance? E aí entra, né, na área da saúde, entra na área mental, entra na parte técnica. Então, meio que é um conglomerado, mas tudo dentro da gestão. Então, ela busca direcionar essa equipe, né, dentro dessa gestão para uma melhor performance. Uhum. Né, eu fiz gestão desportiva também e, assim, eu tenho mais a teoria por enquanto, porque ainda como estou nativa, ainda não consegui trabalhar na prática, Tá. né? Mas, assim, já tenho pensado também na minha transição de carreira, então é uma coisa que já estou meio que me preparando também. E entra a importância também de poder estar hoje dentro, por exemplo, da Comissão dos Atletas do COB, porque é uma oportunidade de aprender, de também já ver um pouco na prática essa situação. Mas eu diria que basicamente é isso, é realmente usar tudo que a gestão te fornece ali Uhum. para levar alta performance. Né? A gente sabe que não é só treinar ali no campo. Existe toda uma preparação antes, existe uma gestão que está ali trabalhando os recursos, que está trabalhando o tempo, que está trabalhando as estratégias de competição, tudo isso. Então, ela é mais ou menos por esse caminho. Não, perfeito. E na sua vida, Laís, quando que você descobriu, assim, que você era uma atleta de alta performance? Como que você escolheu esse caminho, na verdade? Cara, pior que eu não escolhi. Eu acho que a luta me escolheu. Eu era uma criança muito briguenta na escola, sabe? Então, realmente, tipo, já fui expulsa de escola, gente, mas, sabe, eu era meio rebelde. E brigava, batia nos meninos. É porque eu era criança feia, né? Aí tinha que trabalhar de alguma forma. Então, eu acabava indo por esse lado. Eu tinha muita energia dentro de mim. Uhum. E eu sou de uma cidade muito pequena no interior de Goiás, menos de 10 mil habitantes. Então, sem perspectiva nenhuma. Também venho de uma família humilde. Então, eu vi ali como uma oportunidade. Mas é engraçado, porque se hoje as pessoas não conhecem tanto o wrestling, que é uma modalidade, né, conhecida mais também pelo UFC, pelo MMA, e você imagina isso há 20 anos atrás, que esse ano agora em abril, faz 20 anos que eu comecei a luta. Então, 20 anos. 20 anos é uma história. É uma vida, já tá na estrada aí um tempinho. Já tô na estrada um tempinho, mas não sou velha, tá, gente? E aí, inicialmente seria um projeto de judô, só que naquela época o projeto de judô seria muito caro, tatame, kimono. Sim. E aí ele acabou mudando para a luta olímpica, que era como era conhecido. A gente sabe que hoje o nome mundialmente conhecido é wrestling. Sim. Mas naquela época era luta olímpica. E aí eu fui lá ver como é que funcionava, como é que era, aquele tanto de criança, né? E de cara, assim, eu já gostei. Porque era um negócio só de derrubar as pessoas, jogar no chão. Falei, legal. E eu lembro que a minha primeira competição, meu treinador falou assim, você entra lá e derruba ela. Eu, sim, mas como? Faz o quê? Derruba como? Pediu pra eu derrubar a menina. E a gente, tipo, luta com a malha, né? E uma sapatilha, botou uma sapatilha. E eu acho que desse dia em diante, assim, eu descobri, assim, que, cara, eu acho que isso aqui é pra mim. Aí eu tive a oportunidade de sair do meu estado pela primeira vez. Eu nunca tive nem na capital. Então, você vê como o esporte, ele já te oportuniza muito cedo. E dali pra frente, a gente começou uma história aí de amor e trabalho duro. E frustração e tudo junto. Um combo do ser humano normal, né? E aí eu tô até hoje. Consegui aí, graças a Deus, competir em 2 Olimpíadas. Uma foi em casa, o que foi uma grande vitória pra mim, porque imagina, talvez nem meus tataranetos tenham a oportunidade de ver o que eu vivi. Foi o Rio 2016? Foi, Rio 2016, foi a minha primeira. E aí a gente, tô aí, a minha história com o wrestling é assim. Muita gratidão por tudo que eu aprendi, eu acho que foi, realmente assim, foi uma coisa muito boa na minha vida, no sentido de, em todos os aspectos. Né? Muito se fala das vitórias, mas existem coisas que não são palpáveis, que o esporte traz e que acho que é muito mais significativo, porque é da vida comum, né, do cotidiano. Não, perfeito. Cara, e você falando assim, né, 20 anos atrás, qual que é o nome da sua cidade lá em Goiás? Barro Alto. Barro Alto? Manda um abraço pra galera de Barro Alto aí, pessoal. Mandar um abraço pros meus queridos barroaltenses, muito orgulho, eu tenho muito orgulho de ser de lá. Coisa boa. Uma hora aí estamos passando por lá, hein? Já pensou? Se tiver, vai lá comer uma pamonha, que pamonha boa é lá de Barro Alto, viu? Pode deixar.
Ô Laís, tem uma dúvida. Você falou assim, lá atrás o pessoal chamava de luta olímpica, hoje é o wrestling, e tem no meio disso também o que falam de luta greco-romana. O que você pode me explicar disso? Ah, tá. É que, na verdade, assim, o wrestling é o nome da modalidade. Ok. Certo? O estilo... Aí, dentro dessa modalidade, existem 3 estilos. Um estilo é o estilo greco-romano, que é o estilo que deu início aos Jogos Olímpicos lá na Grécia Antiga, né? Então, a gente sabe que iniciou também com o estilo greco-romano, onde só homens podiam competir, era dentro de uma arena e tal. E esse estilo é um estilo que permanece até hoje. Então, hoje ainda existe o estilo greco-romano, que é praticado por homens. Mulheres não praticam. Aí existe o estilo livre feminino, que é o que eu faço, e o estilo livre masculino, certo? Então, são 3 estilos. O estilo greco-romano só pode ser feito por homens e ele é uma luta onde se luta da cintura para cima. Você só luta da cintura para cima. Você pode fazer qualquer movimento, mas daqui para cima. Você não pode pegar a perna. Diferente do estilo livre, tanto masculino quanto feminino. Por quê? Porque eu posso usar o corpo todo. Posso pegar perna, posso pegar pé, é mais dinâmico. Então essa é a diferença, mas existem esses 3 estilos nos Jogos Olímpicos. O wrestling distribui 18 medalhas, que são 6 categorias olímpicas em cada estilo. Entendi. E hoje você tá aqui em São José e você faz parte da equipe do São José Wrestling. Isso. Não, legal demais. Aí dentro do mundo olímpico, assim, quais foram os maiores torneios que você já participou? Assim, participei de bastante competição, imagino. né? Mas... Olimpíadas 2? 2 Olimpíadas, eu participei de Jogos Pan-Americanos. Fui campeã dos Jogos Pan-Americanos agora em 2023 em Santiago. Participei de Jogos Sul. E eu participei também dos Jogos Mundiais Militares, que foi como se fosse uma Olimpíada Militar. Eu sou 3º sargento da Marinha, né, represento as Forças Armadas, é muito bacana. E participei desses Jogos Mundiais Militares, que é uma Olimpíada Militar. Acho que foi um evento assim tão bonito, assim, tão diferente na minha vida, porque eu já tinha ido para a Olimpíada, que é um evento muito grande. Mas eu não sabia, assim, quão grande era o evento militar, principalmente se tratando de Olimpíada Militar. E eu participei, foi na China, em Wuhan, e foi muito bacana. Foi um evento, assim, realmente, a abertura foi, top Olimpíada, assim, uma abertura muito bacana. Então, acho que, assim, de evento muito grande que eu vejo, assim, que trouxe muita experiência para mim, foi esse evento que foi muito bacana. Entre outros também que tive a oportunidade de participar, né, bastante. Não, muito legal. E, assim, eu também nunca tinha ouvido falar das Olimpíadas Militares. Mas como é que é? Vários países vão com uma equipe representando e tem lá todos os esportes que também entram nos Jogos Olímpicos e eles disputam entre si? É a mesma coisa? É basicamente a mesma coisa. É claro que não tem todos os esportes que tem na Olimpíada, porque nem todos os países têm, por exemplo, equipe militar que compete, né? Mas tem muitos esportes, tinha bastante esporte, e o wrestling era um dos esportes. Porque, mundialmente falando, o wrestling é muito forte. Principalmente ali na Europa, ali na Ásia. Então, tem uma tradição muito grande, muito antiga também. Então, e existem muitas equipes militares, né? Então, o esporte era um esporte que está dentro dessa Olimpíada Militar, como outros esportes também, mas não tem todos como tem na Olimpíada, não tem tanto. Mas é o mesmo padrão de Olimpíada, a única coisa é que a gente está sempre uniformizado como militar. Entendi. E você já está na carreira militar há quanto tempo? Eu completei 8 anos esse ano. 8 anos? Já está na hora, já estou saindo. Ai, meu Deus. Já estou dando tchau. Mas foi muito importante para mim, assim, ter feito parte. E como que foi também, assim, é muito interessante, assim, te conhecer. Como é que foi o seu ingresso na carreira militar? Eu tinha participado da minha primeira Olimpíada, que foi o Rio. Depois eles abriram a minha categoria e eu participei do processo e acabei ingressando, né? Que geralmente eles abrem já categorias específicas. Ah, perfeito. Então, abriu minha categoria, eu já estava ali esperando essa oportunidade, já estava pronta e consegui entrar. Então, foi uma alegria muito grande. Ah, que gostoso. Pessoal, estamos aqui batendo um papo com a Laís Nunes aqui. Só queria agradecer nesse momento aqui aos nossos apoiadores, a Layback, que nos apoia aqui, que disponibilizou essa água super vitaminada
para que a gente pudesse se refrescar aqui nesse dia de sol. Queremos agradecer também a Tridot, que é um parceiro nosso. E já aproveitando esse momento também, Laís, queríamos te presentear, né, bem no meio do programa, assim, do nada. A Tridot é uma parceira nossa que tem... É uma coleção, né, eles trabalham com a moda esportiva, então eles têm... Tridot significa 3 pontos, que é persistência, processo e progresso. Eu vou pedir para a produção entrar aqui agora, rapidinho. Cadê? Só para eu pegar aqui, pessoal. Aqui para você. Pô, que legal. Laís, pode ficar sentada, não se incomode. Obrigado. Quiser abrir para você dar uma olhadinha. É uma Claro. camiseta super respirável. Espero que você aproveite ela nos seus treinamentos. Que legal. É uma camiseta aí que tem uma tecnologia embarcada que faz com que ela Pô, que legal. fique mais fresca, faz com que ela também vista bem. Você pode usar ela aí por uma semana, sem precisar lavar, que eu garanto que vai dar tudo certo. Ó, o material aqui é bom mesmo, hein? É bom, né? Bem fresquinho. Isso aqui que é bom para esses dias. É bom para esses dias, Nossa, obrigado mesmo. Fiquei muito feliz pelo que bom. presente. Obrigado, pessoal da Tridot, um abraço. Sim. E a Capspa, que está nos apoiando aí sempre nesse projeto. É uma empresa que tem aí no seu tema sustentabilidade e promover experiências inesquecíveis para seus clientes. É isso, vamos continuar nosso papo aqui. Bora. Espero que você aproveite, que você goste, tá bom? Já gostei. Que bom. Bom, mudando um pouquinho de assunto aqui, vamos entrar um pouco mais na vida da Laís Nunes, né? Pessoal, Laís Nunes, atleta olímpica do wrestling, representante aí, além do esporte, mas representante também da categoria feminina, né? Então, assim, eu queria falar um pouco disso agora, sabe, Laís? A força que as mulheres têm no esporte, e no esporte brasileiro, né? Sim. Nós conhecemos várias aí que representam, que estão construindo uma carreira ou simplesmente aí sustentaram uma modalidade durante vários anos, entregaram suas vidas para que esse caminho, essas portas pudessem ser abertas, né? Hoje você... como você se sente, assim, sendo uma mulher, né, e tendo, assim, essa representatividade aí dentro da comunidade? Como é isso para você? Você vê isso de uma forma, uma responsabilidade? Como você se sente? Na verdade, eu acho que se torna espontâneo, né? Eu acho que não sinta assim com a responsabilidade, porque eu acho que as nossas próprias ações falam muito por nós, tendo em vista aí de todo o resultado que hoje as mulheres têm dentro do esporte, né? Mas não só dentro do esporte, todo o espaço que a gente ocupa, eu acho que é muito de mérito também, é muito de realmente saber o que está fazendo, saber estar ali naquele lugar. E eu acho que o único desafio que nós, mulheres, temos é ter esse compromisso com nós mesmas, né? E inspirar outras gerações, né? Então, eu acho que é muito bacana. É bacana ver que não é só dentro do esporte, né? Mulheres comuns também, tendo por mérito seu lugar, tendo por mérito seus direitos. E cada vez mais eu vejo que a gente está conseguindo mais. Então, como mulher, eu fico muito feliz, claro, e muito orgulhosa também do passo que cada vez mais, como mulheres, nós estamos dando. E mulher é aquilo, né? 1001, faz tudo, e estamos ainda, somos mães. E eu acho que é isso. E é atleta, né? E é mãe. E é atleta, e é treinadora, tem uma série de funções, né? E você acha que ainda existe muito preconceito, assim, dentro do esporte em relação às mulheres? Você acha que as novas gerações, elas já são mais conscientes, elas já são mais abertas, assim, ao caminho do esporte mesmo, né? Da igualdade? Eu acho que, assim, que hoje, por ter mais representatividade e ter mais acesso à informação, acho que as novas gerações, elas vão vir mais conscientes também do nosso espaço, do nosso lugar, sabe, do mérito, porque cada vez mais as mulheres têm ocupado o seu espaço, apesar de a gente saber que ainda existe, né, da sociedade ainda um pouco dessa situação em relação à mulher. Mas eu acho que não, que essa próxima geração vai estar um pouco mais consciente, por conhecimento, por convivência também, por, né, poder ver os espaços que a mulher tem ocupado hoje. Eu acho que vai ser melhor, cada vez melhor, assim, eu tenho esperança de que cada vez vai melhorar pra gente como mulher, né? Não, perfeito. E na carreira militar,
Você acha que também tem essa evolução, já ocorre? Como que é? Tem, inclusive no ano passado eles abriram que agora a mulher também ela pode se inscrever, caso ela tenha interesse em ingressar nas Forças Armadas. A mulher, antigamente a gente sabia que era só para o homem, né? Uhum. E hoje a mulher já pode, então completou 18 anos, ela tem interesse em participar, ou seja, é só se inscrever. Então a gente vê que está sendo quebrado cada vez mais, né? Uhum. Então como eu disse, isso tem acontecido não só dentro do esporte, não só na sociedade no geral, mas dentro do militarismo também, que a gente sabe que, por consequência, sempre foi mais pelo lado masculino, né? Uhum. Então hoje a gente vê que isso já está sendo quebrado. E a gente continua com mais esperança para as próximas gerações. Para as próximas gerações, né? Para a Olivia que está chegando aí, exatamente, que tem que ter aí já uma estrada pavimentada, né? Rumo ao futuro. Muito bom. Vamos falar de música agora? Bora aí. Bora. Você gosta de música? Eu gosto bastante. Gosto de treinar ouvindo uma musiquinha. Quem não gosta, né? Ah, eu gosto. Você toca algum instrumento? Nada, menino. Nada? Eu não toco, não canto, não danço. Penso na pessoa que não tem... Qual é o seu talento? Qual é o meu talento? Bate palma. Eu só bato palma e derrubo pessoas. Boa, meu talento, derrubo pessoas. Meu talento é derrubar pessoas. Gente, não tem nada, nenhum talento assim, nada. O máximo que eu gosto de fazer assim mesmo, assim, que eu acho que eu tenho algum talentinho, é escrever. Eu gosto de escrever. Gosto de escrever, então já... Sempre gostei de escrever. Pode escrever letra de música, então já... Mas cantar... Por quê? Você canta? Não, eu Dança? Não. Toca algum instrumento? Ah, eu brinco com violão. Ah, legal. Mas brinco ali, né? Só na rodinha de amigo e tal. Cara, eu sempre quis tocar violão, mas nunca, consegui começar, sabe? Uhum. Eu acho muito legal. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, é verdade. Vou colocar na minha listinha. Bota na sua listinha. E aqui, me fala, o que toca na playlist da Laís? Assim, eu sou bem eclética, né? Aham. Mas eu gosto mais de louvor, gosto mais de música, assim, internacional. Gosto também de um rap gospel ali, Pregador Lu. É mais isso, assim, não sou muito... O MPB também eu gosto, algumas canções mais raiz, mais antiga, entendeu? Eu sou mais das antigas, gente. Apesar de ser nova ainda, tá? E tem alguma música lá de Goiás, lá, que um modão que você gosta, alguma coisa assim? Cara, assim, eu não tenho específico, né? Porque a gente sabe que a maioria dos modão lá de Goiás é tudo bom. É tudo bom, eu só lembro do meu pai levantando 5 horas pra trabalhar e ligando o somzinho dele. Era modão. Mas uma outra coisa muito bacana que remete à minha infância e essa lembrança de música é que meu pai sempre gostou de... Ai, meu Deus, fugiu o nome. A grávida, ela, de vez em quando, ela esquece. É normal, tá, gente? Esquece as palavras. Mas gostava muito de... Canta aquela música lá, Aquela sei. Que é muito boa, assim, Não, essa é boa. Aquela, acho que é Roupa Nova, né? Que canta... Que pena... Que pena, amor... Ajuda aí, pessoal. Bora, gente. Raça Negra. Raça Negra. Pô, Raça Negra era uma coisa que tocava muito na minha infância. Eu sei todas a Raça Negra. E tem aquela coisa afetiva, né? Aquela memória afetiva, Sim. Porque me lembra ali, 5 da manhã, meu pai ligando e ouvindo Raça Negra antes de trabalhar. O dia vai começando ali. Vai começando. Então, legal. É mais nesse sentido de memórias, assim, afetivas. Então, de vez em quando tá lá na minha playlist também. Pra poder, né, a gente aí você relembrar, lembra da época lá em... Como que chamava a sua cidade? Barro Alto, né? Barro Alto. Mas é mais ou menos por esse caminho, assim. Vai encontrar na minha playlist essas músicas, sim. E você tem irmãos, irmãs? Tenho. Eu sou a do meio. Você é do meio? Tenho uma irmã mais nova e tenho um irmão mais velho. Nós somos 3. Moram lá em Barro Alto aí? Todos eles moram lá. Na verdade, minha família toda ainda tá lá em Goiás. Tá. Só eu que sou aí do mundo. Só que você se jogou de lá, veio parar em Sanja. Nunca mais voltei. Vim parar em Sanja e vai fazer 8 anos que eu tô aqui. 8 anos. Tempinho já, né? E o próximo destino? Já tem? Não, acho que por enquanto eu coloquei minhas raízes aqui em São José. Vou dar um tempinho por aqui, até porque minha filha tá vindo aí, então acho que o caminho vai se abrindo ali, né? Mas por enquanto por aqui, até porque aqui a gente tem uma estrutura muito boa, tem uma estrutura para treinar, uma cidade muito boa para viver também, pensando na minha filha no futuro de estudar, essas coisas. Então, e outra, tá no meio do caminho, né? Tá perto de São Paulo, perto do Rio de Janeiro, tá... Tá na encruzilhada ali, né? Você vem pra São José, a cidade tão calma, tão tranquila, você quer ficar aqui. E quente, né, pessoal? Quente. Venhamos e convenhamos aqui e que quente. hoje tá sol aqui. Beleza. Ô, Laís,
E algum dos seus irmãos lá, eles seguiram a carreira também de esporte? Não, na verdade não. Mas quando eu comecei, a minha irmã começou junto comigo. Inclusive, ela era até melhor do que eu, era mais forte, tudo. Mas acabou não querendo, assim, dar continuidade. Né? Meu irmão também, ele começou a praticar, não a luta, mas outro esporte, mas também não seguiu. Acho que era só eu mesmo. Ninguém quis. Ninguém quis esse negócio seguir. é muito difícil, esse negócio aí de ficar derrubando os outros aí, não quero. E eles acordavam também 5 horas da manhã com seu pai tocando Raça Negra? É, com a minha irmã, sim. Com a sua irmã? É, minha irmã, sim. Oh, e é engraçado, né? A gente falando de Raça Negra, as músicas atuais de hoje, assim, os tempos mudaram demais, né? Demais. Aquilo que era uma letra ali romântica, que cantava as dores, né, do amor, num pagode, num samba. Hoje o cenário musical é totalmente outro, assim. Como muda, né? E o que você acha hoje da música que toca, assim, embora você não escute tanto? Pode ser bem honesta? Claro, por favor, aqui é Olha, eu acho quebra-mar. Como a gente não evoluiu, como a gente regrediu, né? Porque realmente, eu gosto de música antiga, eu gosto de modão, eu gosto de ouvir até MPB mais antigo, essas coisas, porque realmente tinha letra, tinha sentido, né? Hoje em dia é tudo tão... Acho que não tem escrúpulo, né? As pessoas escrevem a letra de qualquer forma, com palavreada de qualquer forma. E é por isso que eu também nem escuto. Nem gosto de escutar porque eu não compactuo com isso, não tá dentro dos meus valores, nem dos meus princípios. Então, mas hoje tá ruim. A gente tá de mal a pior, viu? E hoje em dia tudo vende, né? Tudo Internet, vende. Tá tudo aí rodando. Acho que é meio que inverter inverter os valores, né? Tipo, tanta coisa sem significância e relevância que tem, como fala, que tá na mídia ou que é vendido, tanta coisa que poderia ser e que realmente tem valor e não é, né? Então a gente meio que mudou a importância, assim, o significado das coisas, invertemos bastante. Então isso, por um lado, assim, é triste, né, para a geração de agora, eu acho. Bom, ô Laís, e você falou muito bem aqui da música, né, da nostalgia que a gente vive e da próxima geração. Sim. Né? Como é que o que a gente vai deixar para as próximas gerações, assim, em termos de sustentabilidade, né, dos valores, do futuro em si? Se você pudesse hoje, né, olhar para trás e falar assim, cara, volta 10 anos no tempo aí e vai lá e dá um recado para a Laís, o que você falaria para ela? Eu acho que para não se cobrar tanto, aproveitar mais o caminho, a jornada, que realmente não se trata de resultado, né? Até falando assim sobre as próximas gerações, que deixaria, às vezes a gente pensa que mudar o mundo é mudar todo mundo, só que o mundo é muita coisa, né? E às vezes mudar o mundo ou ser relevante para alguém, ou de fato mudar o mundo de alguém, é mudar uma pessoa, né? Você falou muito sobre isso, sobre valores. Eu penso assim, se eu puder deixar o meu melhor em relação a valores, em relação a princípios para minha filha, e ser o melhor exemplo para ela, para mim eu já mudei o mundo. Né? Porque eu vou estar construindo ou constituindo o ser humano com outros princípios, com outros valores diferentes do que tem sido pregado hoje na sociedade. Então eu acho que pra gente, né, não só como atleta, mas como pessoa, cabe refletir do que eu posso fazer agora. Para quem está perto, para quem está próximo, né? Quando eu dou palestras ou quando vou fazer algum evento assim, social, sabe? Eu conversar com crianças, com adolescentes, com mulheres, enfim. Se eu alcancei uma pessoa, cara, eu já mudei o mundo. Porque é uma pessoa que é capaz de mudar outro mundo e assim vai, né? Então, ter um pouco esse pensamento de ser mais empático e de pensar que tudo que a gente tem ou tudo que a gente conquista, eu vejo isso pelo lado do esporte também, cara, não é pra mim, não é sobre mim. É mais sobre o outro, é mais sobre como eu vou replicar isso na sociedade ou como eu vou replicar isso dentro na minha família, que acho que é o mais importante para minha filha. E eu acho que é isso que vai fazer com que a próxima geração tenha uma consciência melhor. É como nós, a partir da nossa conduta, né, e da nossa experiência, transmitimos isso para um outro ser humano que vai se formar também e depois vai formar um outro ser humano. Né? E em relação ao planeta, sustentabilidade, eu acho que a gente tem muito que pensar em relação à estratégia, principalmente do clima, do tempo, né? E
é um processo, assim, é um processo, mas se a gente puder também ensinar os nossos filhos a plantar, a cuidar da natureza, a amar os animais e respeitar os animais, eu acho que vai sendo já um mundo que a gente está mudando de perto. Não vamos conseguir mudar o mundo completo, mas o mundo é ali, é o momento, é o que a gente tem agora. É o nosso redor, né? Você falou muito bem. É aquilo que a gente consegue tocar, exatamente, as pessoas que a gente consegue influenciar. Isso é muito do esporte também, né, Laís? Muito do esporte, assim, do cair, do levantar, do errar, ir lá treinar, recomeçar, fazer até acertar, insistir, não desistir. Cara, qual que é a maior lição que você tira do esporte, assim, pra vida? Eu acho que no final das contas, assim, entender que, tipo, eu sou tão vulnerável quanto qualquer outra pessoa. Acho que o esporte te ensina muito a se colocar nesse lugar, nessa posição, né? De igualdade com todos. Porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas perguntavam, você nunca pensou em desistir? E eu já ouvi muitos atletas que falaram, não, nunca pensei em desistir. Cara, eu nunca me coloquei nesse lugar porque eu ficava pensando, eu pensei tanto em desistir que, olha, eu nem sei por que eu desisti, entendeu? Já foi várias vezes, inclusive uma vez eu peguei minha mala e falei, vou-me embora aqui, porque essa é a realidade, entendeu? As pessoas, elas olham muitas vezes para o atleta e acham que, ou a gente como atleta, nós nos colocamos num lugar em que não podemos ser vulnerável, nós somos o Superman, não temos nossa dificuldade, e se perdi, não choro, continuo. E por muito tempo eu fui assim também, até entender que não, pelo contrário, o que me faz ser um ser humano, né, vitorioso, forte, é realmente entender as minhas vulnerabilidades e trabalhar em cima delas. Já pensei em desistir, já pensei, mas nunca desisti, gente, mas já pensei, entendeu? E já caí muitas vezes, já chorei, tinha noite que chorava muito quando perdia, e sorria muito quando ganhava, até entender que, cara, essa sou eu e eu vou além do esporte, porque eu não sou atleta, eu estou atleta. Né? Então, é um momento ali da sua vida que você tá vivendo aquilo dali, mas você é um ser humano, eu sou mulher, mãe, entendeu? Então, eu comecei a entender isso, que o esporte me trouxe muito isso, assim, de entender, aceitar minhas vulnerabilidades e, na verdade, entender que o que sempre me fez grande ou me fortaleceu não foram meus resultados, não foram minhas medalhas, não foram troféus, nada disso. Mas, na verdade, foi a experiência, sabe? Porque a jornada, ela te transmite muita experiência, um aprendizado, uma maturidade muito grande que você leva para a vida. Então é isso. Amanhã talvez eu não esteja atleta, mas serei mãe e eu vou levar essa experiência, essa maturidade para minha filha, para minha vida pessoal, enfim. Aí eu costumo dizer muito assim que não tem como diferenciar a Laís atleta, tipo, da Laís que vai ser mãe, ou da Laís, sabe, da Laís mulher, da Laís amiga, filha. Porque tudo que você é no esporte, você é na vida. Não diferencia. Toda disciplina ou toda, sabe, tudo que você faz no esporte é justamente quem você vai ser na vida. Foi uma coisa que eu aprendi também. Eu não separa. Tem como eu ser uma Laís lá dentro do esporte, uma Laís aqui fora. Pra mim, pelo menos, nunca foi assim. Eu sempre me vi sendo a mesma pessoa e conseguindo tirar o melhor. Pra poder dar o melhor também pra quem tá à minha volta. No esporte como na vida, né? Tudo se replica. E todas essas experiências adquiridas também, assim, você já deve ter viajado muito, né? O mundo, indo para vários lugares, países. Fala um lugar aí que mais te chamou a atenção, que você fala assim, cara, queria voltar aqui com mais tempo. Eu acho assim que, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer bastante países e 2 que me chamaram muita atenção, assim, que realmente se eu pudesse voltar eu gostaria de ir com mais tempo, mas talvez não pro esporte, talvez pra curtir mesmo. De repente sentar assim lá num parquezinho deles lá, ver a cerejeira, que é o Japão, que é um país lindíssimo, fora a tradição, fora a cultura, que é uma das melhores que eu já vi. Excepcional, né, Excepcional, cara? País lindo, sabe? Realmente você vê por que é um país bem evoluído, bem desenvolvido. Então, é um país que eu voltaria só pra ficar lá no parquinho sentado, vendo as cerejeiras, que eu acho bacana demais. E um outro país também que eu gostei muito, mas que isso foi mais por influência do esporte, foi a Grécia. Tive a oportunidade de ir em Olímpia, que é a cidade olímpica, foi onde deu início aos Jogos Olímpicos. Então, conhecer a história, ver ali, tipo, né, onde começou a primeira prova de atletismo. Então, foi uma experiência, assim, muito bacana pra mim, que eu nunca nem imaginava viver. Então, acho que eu diria que a Grécia é um país que eu queria voltar também com calma, assim, pra poder
respirar e poder vivenciar ali o momento mesmo. E o Japão, né? Falando primeiro do Japão, como é que é fuso horário quando você chega lá para uma competição? Eu sei que você queria voltar lá com mais tempo, mas aí eu fiquei curioso, porque sai do Brasil, o fuso é de quanto tempo? 12 horas? É. Como que é essa adaptação? Nossa, é muito louco. É muito desgastante. E depois assim. voltar também? Nossa, é muito desgastante. Eu confesso pra você que é bem desgastante. Você demora, tipo assim, uma semana para poder voltar e entrar no fuso, porque lá tá noite, aqui tá dia, e aquela confusão na nossa cabeça, assim. É muito louco, assim. Até para voltar, quando você volta para cá também, você tem a mesma coisa. Fica perdido uns dias, né? Igual zumbi. Mas é engraçado, né? Engraçado. Cara, e Grécia também, né? Grécia deve ser muito bonita, além de histórico, igual você falou, né? Muito bonito. O esporte é isso, leva a gente para vários lugares. E tem algum lugar que você fala assim, cara, a cultura, as pessoas desse lugar aqui que você achou também, assim, que vale a pena voltar? Ou um aprendizado que você teve fora do Brasil, que você fala, olha, isso aqui não tem no Brasil, valeria ser replicado lá. Talvez o próprio Japão, né, que tem uma cultura ali muito da empatia que você traz, né, na conversa. Da educação, do respeito, da humildade, né, porque lá você convive com multimedalistas olímpicos, multicampeões olímpicos, e eles estão ali junto com você, não tem aquela... Eles estão ali lavando banheiro, igual você vai... Não tem, então você vê que, cara, é isso, sabe? É mais sobre... Eu penso assim que é tão você tirar o ego da equação, entendeu? E se ver como um ser humano normal que pode contribuir, como todos os outros ali, porque é isso que você vê lá, né? Você vê campeão olímpico lavando no banheiro lá, junto com você. Então, tipo, você fala, isso não aconteceria no Brasil. Pois é. E o que você acha disso? Assim, o que você acha dos atletas ou desse estrelismo que cerca o mundo do esporte? Às vezes eu penso assim, sabe, Laís? O atleta, às vezes, ele não escolhe isso e a mídia vai lá e transforma ele num produto, né? Mas tem o atleta também que ele quer o holofote para ele ali, né? Mas é válido lembrar que o atleta, ele performa na prática, né? Mas como que você vê isso, assim? Qual que é a sua opinião? Eu concordo com você, eu acho que tem esses dois lados, né? A mídia que faz o atleta estrela, mas o atleta também que já se sente uma estrela e... Cara, a única coisa que eu consigo pensar a respeito disso é que uma hora, entendeu? É aquilo, o ego vai te levar tão alto, mas vai te deixar lá mesmo, ou seja, sozinho, né? Então, eu acho que uma hora esse atleta, ele não consegue performar porque, como eu te falei, quando você coloca muito ego na frente, uma hora vai dar ruim, não tem como, a gente parte do pressuposto que vai dar ruim, né? Então, e eu vejo assim, já convivi bastante com muito atleta que pensa assim. E depois eu vi que, ou ele viu que não deu em nada, que também é... Se a gente pensar na vida que é tudo momentâneo, tudo é temporário, você imagina assim, beleza, hoje você está aqui, amanhã você pode estar ali, o outro que estava aqui pode estar lá. Então, você não pode ficar contando que aquilo que você vive ou que aquilo que você é no momento, ele é, como fala, ele é contínuo, é temporário. Tá, ocupar uma posição é temporária, ser daquele jeito ou ter uma personalidade de uma forma é temporário, que você vai mudar, os anos vão passar, as coisas vão mudando. Então, pensa assim que infelizmente a gente tem que conviver com esses atletas, né? E aí você fala dessas do ser e o estar, né? Isso vale para trabalho, né? Mercado de trabalho, tem gente que está lá, está diretor, né? Está presidente, e aí uma hora isso também passa. Né? Quando você entende que você só está, você não é, aí fica mais leve. Aí fica mais leve, até exato. O baque, assim, de caso você não venha mais ser... fica mais leve também, você fala, mais, gente, se adapta mais rápido às coisas, porque trazendo pra mim, por exemplo, hoje eu estou atleta, mas cara, pode ser que daqui 4 anos eu já não esteja mais atleta, e aí, eu não vou poder sofrer pela vida que eu tive, e que era, e que como foi, não, vou ser grata por tudo que o esporte me deu, me entregou, mas é hora de dar tchau e viver uma outra, entendeu? Estar em um outro momento, estar sendo uma outra pessoa, e eu acho que tudo bem, faz parte, isso é na vida também, dentro do trabalho, no dia a dia. A gente se permitir também a entender que a gente não é, a gente está, né? Estamos naquele momento passando por isso, estamos naquele momento vivendo esse processo, mas que a vida é cíclica, né? Ela vai passando, vai mudando e você entende seu lugar. E assim, hoje você está num esporte que ele é um esporte de performance individual, né? Você contra uma adversária. Mas ninguém faz nada sozinho também, né, Laís? Aí
todo esse período, como que funciona também? Você tem uma equipe, você tem... Como que é constituída aí a sua equipe? Conta pra gente. Bom, na verdade, assim, depois que eu tive maturidade, não só competitiva também, mas como pessoa, assim, de entender que eu posso montar minha própria equipe e eu sei que isso vai me levar mais longe do que eu tentar ir sozinha, né? Que chega um momento da vida da gente como atleta que a gente não tem, primeiro a gente não pensa isso porque a gente não tem experiência e também porque a gente não tem condição, né? Chega um momento que você não tem condição de fazer isso, você não tem condição de ter sua própria equipe e às vezes, pô, contar com um fisioterapeuta ali que é só seu, a gente sabe que isso é muito para esporte mais elitizado. Infelizmente, para os esportes pequenos, isso não acontece tanto. É caro manter, né, uma equipe. É caro manter uma equipe, também encontrar pessoas que vão estar com você ali, independente do resultado, você vai ganhar, você vai perder. E olha aqui, por exemplo, um resultado relevante no wrestling, você nem vai dar isso tudo assim, tipo, entendeu? Não vai dar toda aquela mídia, aquela coisa toda pelo esporte em si. Então, mas eu tive, assim, depois que eu vim pra cá, pra São José, eu tive muito esse insight. Então, eu trouxe o meu treinador é cubano, então eu trouxe ele de Cuba pra cá, falei, não, você vai vir pra cá, a gente vai começar a trabalhar junto, e paguei tudo pra ele vir pra cá, porque eu tinha a intenção de ir no Mundial, acabei nesse Mundial, nunca tinha ficado no ranking mundial, fiquei entre as 10 primeiras, então eu falei, opa. Aí foi onde eu comecei a entender que a importância de, primeiro, você ter um treinador que entenda as suas necessidades e consiga criar estratégia para chegar em algum lugar. Não adianta, igual eu te falei, a gestão é você pensar também. Não é só na prática, não é só eu treinar ali, trabalhar duro e fazer tudo. Sim. Mas como que eu vou chegar nesse objetivo? Eu tenho que pensar toda essa parte de gestão, né? De como eu vou gerir o recurso que eu estou recebendo, aonde que eu vou investir, onde que eu vou colocar isso. E ter tido essa visão mudou totalmente para mim. Porque daí eu comecei a ter esse treinador. E foram os melhores 8 anos da minha vida em questão de resultado, né? E para ele também, porque hoje ele é treinador da seleção principal, trouxe a família dele de Cuba para cá, tá bem, tá tranquilo. E logo após isso eu comecei a entender a necessidade também do trabalho mental. Então hoje também tem uma psicóloga do esporte, né? Uma psicóloga do esporte. Fora também, que até faz parte da minha equipe, que é o meu esposo, ele é fisioterapeuta do esporte. Então, caminhar pelo menos com o mínimo. Sempre tive o apoio aqui também do nutrólogo do Vinícius Sobreiro daqui de São José. Então, meio que tá ali, o nutrólogo, e aí tem, né, a parte mental, e aí tem a parte física, tem um treinador. Então, você junta e entende que, pronto, tá aqui. Tá aqui o time que vai me fazer, pô, se eu poderia chegar aqui sozinha, agora eu posso chegar muito mais longe com essa equipe. Então, eu só comecei também a ter consciência disso, primeiro, quando eu amadureci, e segundo, quando eu comecei a ter recursos para investir nisso. Para investir nessas pessoas e automaticamente entender que eu estou investindo em mim. Estou investindo em ter o melhor resultado, né? Sim. E entender que é importante. Ninguém chega sozinho, apesar de ser um esporte individual, é muito coletivo. Eu preciso do meu time para treinar, eu preciso de um companheiro de equipe para treinar, eu preciso da minha equipe para me dar o suporte. A gente precisa das pessoas para chegar em algum lugar, né? Então, para mim foi muito importante ter tido essa consciência e ter investido assim mesmo o recurso que eu consegui ganhar como atleta nisso. Porque me levou ainda mais longe e me trouxe muito mais retorno. E não só financeiro, né? Em outras questões também. Na longevidade dentro do esporte também, né? Isso também. Experiência com pessoas. Sim. Enfim. Não, e você disse bem, assim, aplicou bem os recursos, montou uma equipe. E não são todos ainda no Brasil que tem, né? Ou essa clareza de como... aplicar bem os recursos ou até mesmo de obter os recursos para se preparar para um ciclo olímpico. Eu sei que agora, né, na gravidez, depois da chegada da Olivia, você deve ainda ficar um tempo, né, com ela, deve ficar um tempo ali mais na parte de preparação. Mas como que você vê assim, os próximos anos dentro do esporte, competindo, buscando ainda um ciclo olímpico, sendo treinadora? Qual que é a sua visão do futuro em relação ao esporte? Bom, na verdade, nunca tive intenção nenhuma de ser treinadora, porque eu acho que ensinar é uma coisa muito linda e, cara, não é para todo mundo. Tem os escolhidos de Deus, né? Tem os escolhidos de Deus, é um desafio e eu não fui escolhido de Deus para isso. Então, acho que treinadora não era uma coisa que eu gostaria de tá fazendo. Mas, claro que agora, tendo a minha filha, a prioridade é a minha filha, principalmente nesses primeiros, né, nos primeiros meses. Mas eu tenho dentro do meu coração, assim, o intuito e a vontade de voltar, né? Talvez até mais cedo do que muitos pensam, ou até do que eu penso. Enfim, tudo depende também, é o processo que a gente vai vivendo. Mas a minha intenção é voltar para esse próximo ciclo
começar esse próximo ano aí, se Deus quiser, já competindo. Então, claro que, né, a gente que... É aquilo, eu sinto que ainda não acabou, sabe, aquela coisa, a gente sente, a gente que já foi, né, que atleta já foi, Sim, a gente sabe quando é o momento de parar. De parar, encerrar o ciclo. O corpo, a cabeça vai dando avisos, né? Entendeu? Eu ainda não entendi que é esse meu momento. Então, enquanto eu não entendi que é esse meu momento, eu vou ali, trabalhando ali, vou fazendo e vamos vendo o que vai acontecendo. Entendeu? Bom, comigo, quer ver? Comigo as dores foram começando a aparecer e ficando mais intensas. E aí você começa a ver a molecada nova chegar. Aí fica aquela temporalidade ali entre pessoas novas, as dores e a rotina. E isso me pegou um pouco ali antes de fazer meu último ano, minha last dance assim, pela seleção de rugby foi 2018, quando a gente finalizou sendo campeão sul-americano. Mas foi um ano muito difícil para mim, assim, de preparação. Ali eu já estava fazendo uma transição. Mas você tem razão, o corpo ali, a gente sente os sinais ali de tudo. E aí tive que arrumar outra coisa para fazer, né? Aí estamos aqui trocando ideia agora. Pô, legal. Eu tive, esse último ciclo agora, nunca tinha tido lesão, graças a Deus, nunca tive nenhuma lesão que me afastou do esporte, não tenho nenhuma cirurgia, nada. Mas nesse último 1 ano e meio, até antes agora da Olimpíada, eu passei 1 ano e meio de dor também, lesão no corpo, e treinando, e competindo. Então isso me saturou muito, assim, foi uma coisa que me saturou bastante. Mas eu penso que tudo realmente tem um propósito, porque veio minha filha e eu consegui ficar esse tempo parado do combate, porque eu acho que é diferente quando você faz uma preparação física e fisioterapia ali, do que quando você faz o combate, que é a luta em si. A luta em si, ela é muito maçante, ela é muito desgastante, machuca muito. E pra mim eu vi como uma oportunidade, porque nesse tempo que eu tô gestando a Olivia, cara, como se tivesse tudo sumido. Todas as dores, todas as lesões. É claro que ter continuado fazendo o trabalho, né, ter continuado me exercitando durante a gestação, fazendo meu treino ali todos os dias, isso foi fortalecendo também, mas só de saber que essas lesões sumiram, já é um combustível ali olha, já, né, de repente foi ganhei mais uma sobrevida aí. É claro, a gente tem que olhar pro copo e ver ele quase cheio do que vazio, ver ele vazio, né? Exatamente. Então eu sinto isso assim, mas de fato não sinto que fechei a minha história dentro da luta ainda, né? E eu acho que você não fechou, não. Estamos sempre na torcida por você. Obrigada. Talvez um pé ali na gestão de alta performance, um pé lá no COB, que você já está iniciando ali os processos e tudo mais. Pode ser também, né? Quem sabe? Pode ser. Assim, eu sou uma pessoa muito aberta para as oportunidades, porque a vida, né, que Deus me reserva, eu acho que é estar pronto, é trabalhar, é aprender, Exato. É buscar conhecer e tá ali. O que tiver que ser nosso, eu penso muito isso. Aquilo que é nosso tá sempre direcionado pra gente, não tem pra onde fugir, né? Basta você estar ali aberto. Se colocar em movimento. Tá aberto, tá disposto e se preparar para isso. Se coloque em movimento porque o que é seu vai te encontrar. Exatamente. Né? E eu acho assim, ó, o Comitê Olímpico, ele tem que estar realmente lotado de atletas que já pisaram na grama, que pisaram no tatame, que suaram a camisa mesmo, que sabem quais são as dificuldades, os desafios Sim. que o esporte passa e que os atletas precisam, né? Porque a gestão é isso também, né? É pensar, mas também viver. Porque quando você tem a experiência prática daquilo que você vai gerir, você sabe também ali o que é intangível, aquilo que você não consegue tocar. Sim. E que você precisa mudar, né? Então, é quase que um treino ali mental Sim. também, né? De conhecer os processos das coisas. Não, mas muito bacana. Cara, e é engraçado, né? Porque assim, quando a gente conversa com atleta e quando a gente é apaixonado por esporte, a gente foi pra música, tenta ir por outros assuntos, mas a gente sempre volta naquilo que... Cara, não é igual quando a gente tá, tipo, não sei você, né? Mas quando tô no grupo lá de luta e a gente vai sair ou fazer alguma coisa, cara, a gente sempre bate no assunto da luta. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, a gente tá o dia inteiro treinando, lutando, vamos falar de outra coisa. Mas não, volta pra luta. É uma coisa que tá tão enraizada, acho que dentro da gente, né? E acaba vindo pra mesa. É igual se eu te perguntar assim agora, você tem um cachorrinho ou um gatinho? Vamos por essa pergunta, porque talvez a gente chegue lá na luta em algum momento.
Mas você gosta de pets? Eu amo. Você tem pet? Tenho. É? Tem uma pitbull branca. Uma pitbull? E eu tenho um gatinho também. É a Laika e o Joca. A Laika e o Joca, os dois vivem juntos? Ixi, na verdade, o gato é mais brabo que a cachorra. Ah, é? Que eu adotei ele com 2 meses, né? Aham. E ela já tinha 2 anos. Ele bota ela no chinelo. Ah, tá. Bate, mas defende também. De vez em quando passa os cachorros lá na porta, o gato bate nos cachorros. E é muito engraçado, mas eu acho que, cara, eu amo meus animais, meus pets. Eu quero que a Olivia conviva também, que aprenda a amar, respeitar os animais. É bom demais, ou coisinha boa você ter o bichinho que chega ali, você nem te pede nada em troca. Demonstração de amor de graça, né? Nossa, Independente se você tá Deus, irritado ou não tá. É muita inocência, né? E você tem pet? Eu tenho um pet. Eu tenho um cachorrinho. Foi adotado também, o Zig. É. Que legal. Ele tá com... Vai fazer 2 anos. 2 anos. Novinho. Novinho. Bebê. Mas é isso aí, é um amor, eu ia falar um amor em cachorro. É um amor em cachorro. Você chega assim, ele é super dócil, amigo, preguiçoso. Cara, é bom demais. Vida boa, vida boa. É bom demais. Vida boa demais. Tá à vontade? Tô tranquila. Tranquilidade, aceita mais uma água? Acho que eu vou pegar mais uma aguinha Eu aqui. pego pra você aqui, com licença. Pode abrir pra mim, por gentileza? Posso, claro. Aqui, pessoal. Ixi, peraí. Não tá duro, não tá? Pô, falar aí que lutadora é essa aí, gente? Calma, eu também tenho minhas fraquezas. Vulnerabilidade, como você mesmo bem tá disse. tudo bem, pedir ajuda. Que isso. Tá doido? Vou fazer mais um oferecimento então aqui, ó, pra Layback. Fortaleceu, hein? Fortaleceu. Você já foi na Layback? Nunca Conhece? fui. Não conheço. A Layback é um espaço que tem para prática esportiva, tem pista de skate, tem restaurante, bar. Que legal. Lá em BH tem pista de bike também, tem casa de praia, que tem esportes de areia. É um centro de performance, assim, incrível. Que legal. E eles têm outras unidades pelo Brasil. Eu sei que tem aqui no Vale do Paraíba, tem São Paulo, Floripa, BH também. Aqui tem São José? Aqui em São José, eu não sei se já abriram ou não. Talvez a que tem aqui é em Guará. 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 Nossa, muito legal. Interessante. Bom, voltando para o nosso papo aqui, seus pais já vieram para cá? Já. Já? Eles gostam daqui? Gostam mais de lá? Meu pai e minha mãe é meio assim, de gente de interior, sabe? Como que é gente de interior, que não quer sair de casa. Quanto mais puder ficar em casa é melhor. Tipo e que não venha visita aqui hoje não, por favor, que tá tudo bem, eu ficar quietinho aqui. Tipo isso, eles são bem assim caseiros, gente do interior que não quer tirar as raízes de lá. Eu venho bem pouco aqui, mas meu irmão que vem, minha irmã, às vezes me visitar de vez em quando. Agora que minha filha vai nascer também, possivelmente ver umas visitas por aí, né? Agora você tem que estar preparado para fazer visita aqui, porque essa época todo mundo vem ver o bebê. Todo mundo vai vir querer ver a bebê. Todo mundo esquece da mãe, poxa, gente. Não pode esquecer da mãe. Por favor. E da mãe, quem cuida, né? E da mãe, quem cuida. Quem cuida da mãe? Quem que vai lá fazer os mimos lá, né? É engraçado, né? Porque depois que você... Tipo, agora, depois que eu me tornei mãe e tô vivendo a maternidade, que eu entendo o quanto realmente é importante, tipo... Quando, né, a mulher tá gestando ali, passando por essa fase, o quanto é importante ela ser cuidada. Porque, de fato, a gente olha muito pra criança e depois esquece da mãe, né? E a mãe depois ali da fase que nasce, né? Aí você ainda tem um período ali que realmente é de adaptação e é muito duro, né? O puerpério que eles falam. O puerpério é muito duro muito ali, duro, né? muito duro mesmo. Aí Exato. E é pra todas, né? Todas têm seu desafio nessa parte aí. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo e vamos pra frente. Eu tenho uma história engraçada que eu vou te contar. Depois eu vou te contar uma, você conta outra. Mas você me conta uma história engraçada, real. Vou te contar uma história engraçada, real. Estávamos nós participando de um evento, que era um evento para mães. E o tema do evento era parecido com esse tema que a gente está conversando. E da mãe, quem cuida? E aí subiu uma pessoa no palco, uma mulher, e ela falando assim... Pessoal, tá tudo bem, romantizando a maternidade bastante, né? Pessoal, tá tudo bem ser mãe. Ser mãe é lindo. Os primeiros meses, as primeiras semanas são difíceis, mas você se adapta rápido. E filho é um presente de Deus, realmente é.
a gente sabe, acredita e aceita. Mas aí passou a fala dela, e aí outra pessoa subiu para falar. Gente, eu tô aqui para falar um negócio para vocês. O puerpério é de fuder. É de fuder. É pra lascar. É pra lascar o negócio. Tudo isso aí, ó, não descarta. O filho é lindo, é amor, mas o puerpério é de lascar, tá? Tô só contando pra vocês aqui, porque tem aquela situação do romance das coisas. Mas a vida é assim mesmo. E assim, essa história é verídica. É verídica e ela foi dentro de um evento que, assim, as pessoas ficaram assim, mas como? A ou B? O que eu devo fazer ali, sabe? E aí, assim, era um evento que a gente estava participando, 100% do evento lotado de mulheres. Para nós foi muito bom, porque ouvir das mulheres esse lado, tomar essa consciência, assim, é importante, né? Porque realmente tem muita gente que romantiza, né? E também tem, assim, eu acho que nem romantizar e nem também esculachar, né? Tem a que romantiza e tem também aquela que bota lá no chinelo. Extremo, né? Extremo, sabe? Eu acho que os extremos, eles têm que se respeitar. Gente, vamos pro equilíbrio, né? Tentar, realmente, não é... Eu ainda não passei pelo puerpério, mas pelo que eu vejo, assim, realmente é muito difícil. Cada mulher é uma. E é pessoal também como você vai encarar aquilo, rede de apoio, as pessoas que estão à sua volta, como você vai ser ajudada, mentalmente falando, se de repente você tem ajuda ou não. Então, acho que é da pessoa e é do momento que a pessoa está vivendo ali, mas realmente não dá para romantizar, né? Eu mesmo já estou me preparando aqui, eu tenho acompanhamento psicológico, entendeu? Estou me preparando para isso, mas eu não sei o que vai me esperar. Pode me esperar qualquer coisa, pode me esperar e eu ter uma visão de que foi melhor do que eu esperava, ou foi pior do que eu esperava. Tipo, você só sabe até você passar, né? Você só vai saber o dia, né? Mas entender que não dá pra julgar, porque cada uma tem uma experiência diferente, porque cada um de nós somos pessoas e seres humanos diferentes, né? Exato. Então, essa visão que eu tenho, assim, uma coisa que, pra mim, assim, que é aquilo, engraçado, depois que você engravida, você escuta muito pitaco, né? Todo mundo quer falar, todo mundo quer dar aquele pitaco de gravidez. E, né, e é umas coisas que você escuta, assim, que você acha tão absurda que às vezes eu falo, ai meu Deus, outro dia falaram pra mim assim, o senhor parou e eu falou, como que é? Ele perguntou se eu tava esperando gêmeos, porque minha barriga tava muito grande. Aí eu, não, moço, é só uma mesmo. Tá grande, mas é só uma mesmo, tá tudo bem, viu? E se for 2 também, tá tudo bem, eu vou cuidar, sou eu que vou cuidar, sabe, umas coisas assim. Como eu continuei treinando também, recebi umas mensagens assim, muito absurdas. Às vezes as pessoas, elas não têm conhecimento. A gente sabe que antes, treinar na gravidez era como se fosse uma doença, assim, né? Você não podia, você tinha que ficar de repouso, porque... E hoje a gente sabe que não, cara, que inclusive até mulheres que não necessariamente que são do esporte, é importante você estar ativo, você manter ativo, é bom pro feto, é bom pra você, pra sua saúde mental, né? E assim, partindo do pressuposto que eu já tinha uma vida muito ativa, eu fazia era 6 horas de treino por dia, né? 2 treinos por dia, todos os dias, então, claro que com certeza eu ia, se tivesse tudo bem, né, e a médica tivesse dado ok, continuar treinando. Graças a Deus, foi uma gestação muito tranquila pra mim, assim, conseguir continuar. Mas eu recebi a mensagem outro dia no Instagram falando assim, se você quiser ter sua filha, é melhor você parar de treinar do jeito que você tá treinando. Aí eu, oi? Do tipo, tá bom, ok. Do tipo, essa criança não vai nascer desse jeito que você treina. Foi cada absurdo, assim, que colocaram pra mim, que eu fiquei, cara... E isso você recebeu o quê? No Instagram? No Instagram. E aí, um dia eu fiz um vídeo e falei, cara, eu já era atleta, entendeu? Eu já treinava, eu já fazia tudo que eu faço hoje, o que eu já fazia antes, meu corpo tá adaptado. E tá tudo bem se você não consegue, porque eu não me comparo a ninguém. Eu sei que tem mulher que treina muito mais que eu na gestação. Eu não vou me comparar que a mulher que treina mais ou que... Entendeu? Então eu não me comparo a ninguém, eu acho que as pessoas não têm que se comparar. Você tem que aceitar a situação, né, aquilo que você é e se respeitar. Porque cada mulher tem uma forma de lidar durante a gestação ali. Então, igual eu tô te falando, o exercício físico na gestação é muito importante para a mãe e pro bebê. Então, até mesmo uma mulher que nunca fez um exercício físico, ela pode começar a praticar, pode começar a fazer dentro ali da possibilidade que ela tem, tudo, entendeu? Então, é engraçado, né? Porque daí você começa a ouvir coisas, assim, de outras pessoas, dando pitaco, e aí volta nisso que a gente tá falando. Cada mulher encara de uma forma a gestação. Porque é individual o processo de cada uma. Sim, claro. Porque cada uma já estava dentro de um processo antes de engravidar, né? Então, eu tô dando esse exemplo aqui, que é o que aconteceu comigo.
de falar, de você ouvir umas coisas assim que você fala, ai, mas por outro lado também vê que inspira outras mulheres, até essas que não treinam, fala, poxa, vou começar de repente fazer alguma coisinha, né? Exato. Então tem esse lado também, assim. Mas é isso, né? Assim, igual você falou, tudo, né, que a gente faz, ou alguém vai criticar, ou alguém vai elogiar, ou tem gente que vai fingir que não viu. Mas se a gente tem hoje essa mídia para usar de ponte, para inspirar, conscientizar as pessoas, vamos fazer isso, né? Exatamente. Fazer isso. E vamos aproveitar esse momento aqui para a gente criar uma consciência nas pessoas sobre o futuro, sobre a sustentabilidade. O que você acha disso, assim, do mundo? Você acha que o mundo está acabando? Você acha que o mundo ele se recicla sozinho? Qual que é a sua visão? Eu acho que assim, a Terra já tá meio cansada da gente, né? Já tá expulsando a gente, porque realmente a gente não tá cuidando muito bem do nosso lar, né? Não tá cuidando muito bem daqui. E eu acho que, na verdade, assim, na minha concepção, a tendência não é melhorar. Até porque eu vejo que a gente não tem consciência. Né? E consciência, eu digo assim, os grandes, né? Os que mais usam do capitalismo para poder lucrar, para poder vender, para poder fazer, que deveriam realmente ter mais consciência, até porque é em grande escala, em grande quantidade, né? Fora também, cada vez mais o acúmulo de pessoas dentro do planeta vai ficando insustentável isso, né? E de uma certa forma também, quando a gente fala sobre o lixo ou tudo que a gente descarta, não existe fora, né? É dentro do planeta, isso aqui tá aqui dentro do planeta. Vamos jogar isso aqui lá no espaço, né? Não tem como, né? Negligenciar a embalagem, negligenciar aquilo que você consome. E assim, tem vários lugares no mundo, né? Assim, que as pessoas usam de descarte, essas grandes empresas. Tem lugares aqui na América do Sul também, em desertos, que tem pilha de descartes aí, que é o capitalismo, né? Assim, o acúmulo de riquezas requer também uma alta escala de produção de produtos para você poder distribuir, e aí as coisas perdem o valor muito rápido, né? As coisas foram feitas para acabar hoje. Para ser substituídas, né? Para ser substituídas, né? E até uma mentalidade isso, né? Por isso que a gente tem que ter aquela mentalidade de um consumismo mais consciente. Né? Se você ainda tem um celular que funciona, não é porque todo mundo vai ter o último celular da moda que você precisa ter. Né? Se você tem uma roupa, por exemplo, antes eu comprava muito em lojas físicas. Hoje eu vou no brechó lá da minha rua lá e falo, eu tenho uma roupinha aí e pego uma roupa já usada, mas por muito mais em conta e que eu ainda vou poder usar. E também tiro roupas de dentro do meu, né, de dentro do meu guarda-roupa. Às vezes eu dou essas roupas, às vezes eu também levo lá no brechó e deixo lá. Entende? Então acho que vai muito também da nossa consciência como consumista, né? Ou de consumir menos, ou de pelo menos, porque quanto mais a gente consome, mais, como você falou, vai ser uma produção em grande escala. Então acho que está muito ligado também à nossa consciência, né? Que a gente pode fazer a nossa parte. É claro que, vamos mudar o planeta. Cara, se você fizer a sua parte, cada um tiver um pouco de consciência, de repente vamos tentar pelo menos, né? Porque eu acho que do jeito que tá indo... Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Eu acho que a gente tá... regressiva aí, eu acho que... quanto que faltava lá naquele relógio do fim do mundo lá? Eu acho que era 12 segundos, não era? Ou era 8? Um negócio assim, pra meia-noite. A gente tá ali no limite. E é triste, né? Eu tô rindo assim, mas é de nervoso, de desespero. Não, é triste, porque assim, aí a gente pensa também, o nosso aqui e agora é esse, o da próxima geração já será, né? mais distante, qual será? É incerto. Laís, a gente tem um momento aqui no programa que chama Fora da Caixa. É um momento onde a gente tira as coisas de dentro de uma caixa, te apresenta para que você explane sobre elas, faça o seu comentário, dê sua opinião, argumente do jeito que você quiser, deixe o seu coração falar, deixe o seu coração bater mais forte aqui para a galera. Bora participar? Bora, oxe. Bora então. Já gostei, Pedi já. pra produção aqui, ó, trazer pra gente. Valeu, produção. Ó, o que será que a nossa produção preparou pra você aqui, hein? Ó, fiquei curiosa. Vamos lá, então, nessa caixa aqui especial. Deixa eu ver o que temos aqui. Tá preparada, Laís? O que será, hein? E o que será, hein? Vamos lá. Bora ver. Deixa eu organizar aqui. Olha só, nossa. Tá fazendo muito suspense. Laís, o que você pode dizer pra gente Meu aqui, Deus, ó, até arrepiei-me. Ó. Comentários
com Laís Nunes sobre Fora da Caixa. Gente! Eu amo Barro Alto. Cara, é que realmente eu amo Barro Alto. É muito bacana, assim, quando a gente relembra das nossas origens, né? De onde a gente saiu. Eu acho que tem até outra coisa que eu ouvi outro dia que fala assim, que você pode conhecer o mundo, mas você nunca pode esquecer do quintal da sua casa. Eu acho que isso faz muito sentido, né? Conheci o mundo, mas sempre que eu puder voltar, eu voltaria para cá. Para as minhas raízes, para onde está a minha família, para onde eu cresci, para onde, né, tinha ali meu pé firmado no chão. Então, eu acho que você ter um lugar que você sente que realmente você pode voltar e que realmente está a sua vida ali, quem você é, né? Aquela coisa, às vezes a gente está no mundo aí, mas eu vou me sentir à vontade aqui, ó, nesse lugar aqui, eu vou ser eu, verdadeiramente. Então, é muito especial para mim, eu amo muito minha cidade. Sempre que eu posso, tô lá em Barro Alto, lá. Muito bom. É história real. É. Isso é história real, conexão de verdade. Vamos lá, tambores. O que será que temos mais aqui para Laís Nunes? Bora ver. Bora ver, bora ver. Laís. Oh, legal, hein? Temos aí, Laís? Comenta pra gente. Olha, essa aqui, minha segunda Olimpíada, mas quando eu tirei essa foto ainda não tinha classificado. É claro que a gente vai tudo pela fé, né, gente? Pela fé e pelo trabalho duro, é trabalhando e crendo, né? Então, quando eu tirei essa foto ainda não tinha classificado, mas era para onde eu gostaria de ir. E foi uma Olimpíada, assim, muito legal e muito diferente para mim. É claro que eu esperava, assim, um melhor resultado, né? Ter chegado lá. Mas eu acho que cada assim, Olimpíada traz uma experiência diferente. Eu acho que aqui foi um ponto de partida para mim, para amadurecer, sabe? Para chegar, assim, aonde eu cheguei como ser humano, com maturidade. E foi muito bacana essa Olimpíada. Fui bem feliz lá. Muito bom. Essa foi sua segunda e, assim, a expectativa já estava criada desde o final da primeira, né? Ali, como é que vai ser o próximo ciclo olímpico? O que eu vou fazer? Como eu vou me preparar? E quero chegar lá. E que bom que se tornou uma realidade, né? Exatamente. Como ter mudado os processos também, as estratégias para chegar, fez a diferença. Quando eu fui para essa Olimpíada, eu já estava aqui em São José. Então, eu já tinha feito toda essa situação de investir numa equipe, de ter, sabe, de estar coordenado ali estrategicamente os meus objetivos para chegar aqui. Então, acho que foi essa... Tá ouvindo? Seu Uber tá chegando. É, o meu Uber ali, galera. Foi mal. Pra acontecer essa concretização desse sonho aqui, né? Tóquio 2020. Vamos lá? Bora. Temos mais algumas coisas por aqui, hein? Bora ver. Bom, se essa foi a segunda, aqui o que nós temos? Cara, esse momento... Ó, que fotaça essa aqui, hein? Legal, né? É legal. Olha, esse momento aqui foi mais do que especial. Foi a primeira vez que eu fui campeã dos Jogos Pan-Americanos. Sim. E por incrível que pareça, eu nem tava, tipo assim, nos meus melhores dias, que eu tava tudo quebrado, tava só remendada aqui, cheia de lesão, de dor. Nem eu acreditei que, tipo assim, aquele dia que você chega na competição e nem você mesmo acredita que vai ser tudo isso, acontece com a gente também, tá, gente? A gente não chega achando que todo dia vai ser... Sempre acha que vai ser o nosso dia. Mas a gente sabe que nem todo dia vai ser o nosso dia, né? E nesse dia aqui eu falei, cara... Mas não sei, esse dia eu acordei assim, apesar de dor, de tudo, cara, eu acordei diferente. Parece que a gente sente também uma coisa, acordou né? Brilho diferente. Acordei com um brilho diferente, mas estava toda manqueba, assim, toda... Falei, mas, mano, se eu tô aqui, se Deus me trouxe aqui, vamos desse jeito mesmo. E fui, deu certo, e foi o dia mais feliz. E contar uma curiosidade pra vocês, hein? Foi o dia do meu aniversário. Uau! Ou seja, eu fui campeã pan-americana no dia 3 de novembro de 2023, no dia do meu aniversário. Então, pensa que, tipo... Que realização histórica. Pensa que realização, né? Acho que foi... Por isso que vai ficar memorável, assim, na minha memória, porque, cara, ser campeão dos Jogos Pan-Americanos no dia do aniversário foi um duplo presente que Deus me deu, assim. Ó, esse momento aqui foi muito especial. Realmente ficou na minha história, assim. Muito bom. Marcada, Muito bom. Temos mais alguma coisa aqui? Opa! Caçar aqui no fundo aqui, tá? Pera aí, pessoal. Procura aí que tem coisa, hein? Vamos lá. Eu acho que agora nós temos aqui, ó. Esse aqui acho que é a última, né? Tem um momento aqui que eu acho que
Você vai querer falar pra gente? Pessoal aqui. Ah, esse é tão fofinho. Ah, Ai, gente, esse foi aqui o momento que eu descobri que seria minha Olivia, linda, amada, que tá até mexendo aqui pra caramba, inclusive. tá participando aí com Tá você. participando. Cara, esse dia foi muito especial. É engraçado, porque eu sempre achei que seria mãe de menino. Não sei por quê, eu ficava achando. Já tinha até um nome, né? Eu até falei que eu que escolheria o nome do menino, porque eu já tinha, porque eu falava, ai, Caleb, enfim. E só que quando eu engravidei, é engraçado, eu já sentia que era uma menina. E é muito engraçado isso, porque eu já sentia que era uma menina, né? E eu não queria fazer, assim, revelação, porque eu falei, eu acho que eu já sei que é uma menina, mas o meu esposo, ele quis fazer. Mas foi legal, foi divertido, porque quando eu tive certeza que eu vi o rosinha ali, meu Deus, é a menina, é a Olivia. E fiquei muito feliz, porque, engraçado, uma outra curiosidade, na minha família, há 9 anos que nasce só mulheres, e com a Olivia é a 7ª. E há 21 anos não nasce um menino na minha família. Então a Olivia veio para coroar, tipo, a 7ª mulher em 9 anos da família de só mulheres. Família das Amazonas. É, a casa das 7 mulheres, né? É desse jeito, assim. Então esse dia foi muito especial para mim. Realmente acho que cada momento desses, assim, que a gente vive, cara, passa tão rápido e você fala, caramba, eu vivi isso aqui. Foi muito especial ter isso, assim, da minha primeira filha. Foi muito bacana. Ah, muito bom. Foi muito emocionante para mim. Bom, muito feliz aí de... Gostou do Fora da Caixa? Adorei, cara, adorei. Você pegou um momento só... Momentos aí, lembranças. Top, né? Caramba. E é um pouco do que a gente vê, né? Claro que hoje a gente conheceu um pouco mais do seu lado divertido, família, do seu lado humano, né? O seu lado ali, atleta fora do campo, agora sendo mãe também. Cara, muito feliz de te conhecer, né? Te vendo antes só nas mídias ou na televisão, e agora com essa oportunidade aqui de conhecer um pouquinho da sua história. Achei que foi fantástico. Pô, aqui. Gostei pra caramba também. Fiquei muito feliz. Não, muito bacana. A gente está caminhando para os momentos finais aqui, né? Mas antes da gente encerrar, ou antes da gente caminhar mesmo, eu queria que você trouxesse um recado assim para nossa galera aqui. A Quebra-Mar, a gente está na estrada. E a nossa proposta é rodar o Brasil, né, em busca das histórias reais, dessas conexões, de pessoas que inspiram pessoas, né, e, de novo, não é só aquela coisa filosófica do faço bem sem olhar a quem, isso deve ser feito, mas aquela coisa real que você trouxe aqui de, se eu quiser mudar o mundo, eu tenho que mudar aquela pessoa que está do meu lado, porque eu não consigo abraçar tudo, eu não faço nada. Então, assim, a Quebra-Mar é isso, sabe? É quebrar as barreiras da comunicação, dar voz às pessoas. Nós iniciamos a estrada agora com a sorte de termos grandes amigos, de termos, né, pessoas que estão nos ajudando, mas aqui, nessa mesa aqui, vão sentar pessoas que passaram pelo esporte, que passaram por outras histórias, viagens, mas no fundo a gente acredita que todo mundo tem uma história para contar. Então, assim, todo mundo tem uma história, né? Seja você atleta, seja você artista, seja você empresário, seja você um simples ser humano que sai de casa todos os dias e volta, você tem uma história, você tem um sonho. Então, Laís, eu queria que você deixasse aqui um recado, olhando ali para a câmera, e mandando a real para essa galera que a gente vai encontrar. É o seu momento, Laís. Não vou te dar nenhuma direção, você vai falar o que você quiser, porque Quebra-Mar aqui é liberdade de expressão e pensamento. Gente, sem pressão, tá? Não, mas eu acho que sempre assim que tem a oportunidade de mandar um recado ou de falar alguma coisa nesse sentido, eu acho que para realmente uma coisa assim que se eu pudesse deixar, conscientizar mais as pessoas, até a mim mesmo, né? Eu digo assim que quando eu falo pro outro, na verdade eu tô falando para mim também 2 vezes, né? Para realmente desfrutar da jornada, sabe? Seja ela dentro do esporte, seja ela na vida, seja ela em qualquer ambiente que você tiver, de realmente desfrutar disso aqui. O tempo passa muito rápido e às vezes a gente está vislumbrando coisas que a gente já tem agora,
né? Muitas vezes a gente chega nesse momento de pensar, cara, eu quero aquilo que virá, eu quero ao chegar, mas você já parou para refletir, assim, quantas coisas boas que você já alcançou e que agora o lugar em que você está, você já desejou estar antes? E às vezes a gente não desfruta disso, né? Então eu digo isso porque, por experiência própria, acho que muitas vezes eu deixei de desfrutar o caminho por me pressionar muito em questão de produzir, em questão de ter resultado. E a vida, ela não se resume a isso, porque eu acho que resultados, medalhas ou cargos, isso não vai definir quem você é, né? Não define, a gente não se define por isso. Mas eu acho que a gente se define pelas pessoas que a gente vai conseguir impactar à nossa volta, pelos princípios, pelos valores que vamos passar para as próximas gerações. E eu acho que também por aquilo que a gente quer alcançar como ser humano. Eu acho que a satisfação, ela vem de você entender que o que você está vivendo agora ali é o que você tem agora, não existe amanhã, né? Foi dentro de um mesmo assunto, foi muita coisa, mas eu acho que seria isso, para desfrutar mais a jornada e entender que tudo que você quer você pode alcançar, você tem que trabalhar, você tem que acreditar, mas desfrutar em primeiro lugar, porque no final das contas a jornada chega ao final. E é engraçado que eu sempre me imaginava assim, quando eu estava na jornada olímpica, de que isso antes de Tóquio, né, que eu estava subindo, mas que eu estava escalando uma montanha e que quando eu chegasse lá em cima, eu ia ver o cume do monte, eu ia me sentir. E de fato isso não só no esporte, mas na vida. A gente está escalando todo o tempo uma montanha, só que não existe chegada. É uma jornada que ela é linear, não existe uma chegada. Porque quando você chegar lá em cima, você vai olhar lá de cima e talvez você não vai sentir aquilo que você esperava sentir, que era toda aquela satisfação, porque quando eu alcançar isso, quando eu chegar, eu vou, entendeu? E talvez você não vai sentir isso e depois de lá você vai ter que descer aquela montanha e você vai ter que subir outra. Então você começa a entender que realmente é sobre subir a montanha, desfrutar o que está lá, descer e começar de novo, uma outra jornada, né? Então é por isso que a palavra que eu acho que para mim agora tem sido marcante nesse sentido é desfrutar e aproveitar o que a jornada tem nos oferecido aí de melhor. Falei bastante, né? Nossa, que lindo. Não, falou tudo. Foi, assim, muito especial para essa edição da Quebra-Mar. Acho que quem pegou o recado aí pegou de presente. Demais, demais. Laís, eu queria te agradecer. Acho que foi ótimo o nosso papo aqui. A gente está na estrada. Fomos presenteados aí por conseguir conciliarmos as agendas, por conseguir esse diazão aqui em São José. Ontem ameaçou chover um pouquinho no final da tarde, mas hoje deu tudo certo, porque era para acontecer, né? Deu tudo certo. E assim, muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado conversar conosco, por ter participado aí da Quebra-Mar. Seja bem-vinda à família Quebra-Mar, porque por onde a gente passar, a gente vai formar amigos ali, família e montar essa nossa comunidade. Saiba que estaremos sempre na torcida por você, pela Olívia, pela sua família, para que você volte também, né, se for da sua vontade a competir, nós estaremos lá competindo junto com você. Você tem uma torcida ali fiel que vai torcer e desejar sempre o melhor para você, que é essa família Quebra-Mar aqui. Eu, Johnny Roots desse lado, toda a equipe aqui, ó, que está atrás das câmeras aqui, e toda a comunidade que já vem com a gente aí nesse caminho. Então, queria te agradecer, muito obrigado. É isso, muito obrigado. Eu que agradeço, adorei estar aqui com vocês, e foi muito especial mesmo, e desejar aí, tenho certeza que na estrada vocês vão encontrar muitas histórias bacanas também, a gente vai poder, né, ter acesso e compartilhar, que vocês tenham ótimas experiências aí na estrada. Vou estar acompanhando. Muito obrigado. E para você, pessoal, que está nos assistindo, obrigado por vocês terem ficado até aqui o final com a gente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com toda a sua galera, tá? Porque Quebra-Mar é uma comunidade, vamos junto. E é isso. Valeu, encerrado aqui. Valeu. Tamo junto.